Olá, hoje eu vou compartilhar com você a história da Poliana, que desde sempre ouviu das pessoas que ela tinha dificuldade em apreender, ela tinha dificuldade com os relacionamentos, ela tinha dificuldade em lidar com situações no trabalho, dificuldades, ou seja, ela era uma pessoa muito difícil de se lidar, muito encrenqueira, e ao mesmo tempo dela ser muito encrenqueira, ela era uma pessoa que não aprendia facilmente. As pessoas, quando iam ensinar alguma coisa para ela, tinha que explicar 1000 vezes, e ela ficava aborrecida, porque quando ela ia perguntar de novo para a pessoa alguma coisa, a pessoa dizia que ela era muito burra, muito idiota, porque ela não aprendia facilmente, e que aquilo não era um bicho de 7 cabeças, porque ela estava perguntando de novo aquilo para a pessoa que porventura estava ensinando algo para ela. E então ela sempre ouviu essas conversas e tinha dentro dela aquele achar de que ela era realmente burra, que ela não aprendia fácil, que ela era realmente encrenqueira, que ela isso, que ela aquilo, tudo quanto era história negativa sobre ela. Um dia, vendo os vídeos aqui na internet, ela encontrou meu canal e resolveu colocar em prática Ho'oponopono, gotas de orvalho e lápis com borracha. E escreveu sobre a Poliana, que ela sonhava ser. Autêntica, inteligente, que aprendia tudo facilmente, bem-sucedida, querida pelas pessoas, respeitada e querida. Então ela começou a escrever sobre a Poliana ser respeitada, ser querida, ser amada, sobre a Poliana ser muito inteligente, sobre a Poliana saber tomar as decisões certas nas horas certas, enfim, escreveu sobre uma Poliana que ela realmente desejava ser, no íntimo dela. Desejava ter relacionamentos bons no trabalho, desejava que as pessoas realmente olhassem para ela e a respeitassem. Passou 2 anos na prática, todos os dias, batendo com lápis com a borracha. As coisas foram evoluindo gradualmente, e ela diz, Vânia, as coisas foram evoluindo na minha vida, porque é aquela Poliana que eu era antes, era realmente se sentia muito tensa, muito reprimida, achando que nunca era boa o suficiente em nenhuma área da vida, nem como funcionária, nem como filha, nem como namorada, enfim, nada. Eu sempre me achava muito aquém, e eu me tornava chata nos relacionamentos, porque eu sempre me colocava para baixo, para baixo, para baixo. E quem é que gosta de andar de uma pessoa que fica se colocando para baixo o tempo todo? Ninguém. E ela diz que com a prática de gotas de orvalho e lápis com borracha, ela saiu desse lugar. Ela diz que a gratidão profunda pela vida dela mudou a rota da vida dela. Gratidão profunda pela vida. E ela, de repente, lá por 1 ano de prática, escrevendo tudo que ela escrevia, e cada dia ela acrescentava algo mais sobre a Poliana, dos sonhos dela, e ela disse que ia vivenciando, ia se encorajando. De repente ela se viu muito mais alegre, de repente ela se sentiu muito mais feliz, e todos os livros que ela aprendia, buscava, veja bem, gente, todos os livros que ela comprava para ler sobre qual fosse o assunto para o trabalho, alguns livros que ela comprava de N autores, ela sempre, antes de abrir a capa dos livros, batia no livro, com os olhos fechados, gotas de orvalho, gotas de orvalho, gotas de orvalho. E ela diz que todas as vezes, a partir do momento que gotas de orvalho e lápis com borracha entrou na vida dela, ela batia com o lápis em tudo o que caía na mão dela. Livros, textos, ensinamentos. Ao assistir vídeos na internet, ao abrir qualquer vídeo de qualquer assunto na internet, ela batia no vídeo antes de abrir para assistir. Antes de tomar qualquer decisão, no pano de fundo da mente dela, gotas de orvalho, gotas de orvalho, gotas de orvalho. Ela disse, Vânia, começou a mudança dentro da minha casa. Os meus pais me tratarem diferente, meus pais me respeitarem as minhas opiniões, olharem para mim, me elogiar, falar sobre eu estar cada dia mais bonita, eu estar cada dia diferente. Enfim, Vânia, eu comecei a gostar de ouvir meu pai e minha mãe me tratar bem, minhas irmãs me tratarem bem, meu irmão me tratar bem, gostei. Ela disse que teve um relacionamento
há um tempo atrás, e o rapaz gostava dela, mas não gostava do jeito que ela falava sobre ela. Então ele diz assim, você precisa procurar alguém para ajudar você, porque você não precisa se maltratar desse jeito, você se maltrata muito. Enfim, a vida se separaram, e ela disse que começou a se cuidar, começou a se gostar, investir em conhecimento no trabalho dela, investir em cursos para o trabalho, para progredir no trabalho, na área dela, e sempre batendo com lápis com borracha em todos os estudos novos. Trocou aquela consciência de que ela tinha dificuldade em tudo, que para ela era tudo muito difícil. Enfim, antes de entrar nas aulas que ela precisava fazer, Gotas de Orvalho na frente, batia com lápis com borracha quando as aulas eram online, quando era presencial, antes de entrar na sala de aula, ela, Gotas de Orvalho. E ela disse que foi indo, e aquela lapidação da Poliana realmente aconteceu, e a foto dela de 2 anos atrás e de hoje é totalmente diferente. Hoje ela diz que se sente uma nova mulher, uma nova perspectiva, uma visão de mundo diferente, e foi graças à prática de Gotas de Orvalho e lápis com borracha que houve uma grande mudança na vida dela. Ela disse, Vânia, Gotas de Orvalho, como você, uma vez eu ouvi você dizer que praticava 24 horas por dia as 4 frases do Ho'oponopono. E eu pensei, se deu certo para a Vânia, vai dar certo para mim. Só que eu não vou fazer as 4 frases, eu vou fazer Gotas de Orvalho. Então, Gotas de Orvalho, Vânia, era 24 horas do meu dia. Eu acordava de madrugada e minha mente estava trabalhando em gotas. Eu ia trabalhar gotas, eu voltava gotas, durante o trabalho gotas, em casa gotas, estudando gotas, enfim. Tudo era em função de gotas. Lápis com borracha, ela diz que tem centenas de todas as cores, borrachas lindas, ela comprou uma coleção de borrachas maravilhosas, enfim, colocou em todos os lápis que não tinham, deixou espalhado pela casa, no escritório dela, no trabalho, enfim. Aquela pessoa que estava se sentindo acanhada, travada, que ela achava que era desrespeitada por todo mundo, deixou de ser, e aquela Poliana que ela moldou antes dentro da mente, realmente veio à tona, aflorou, e ela estava bem feliz quando ela passou para mim esse depoimento no Instagram. Ela disse que o sentimento dela é de uma leveza hoje muito grande, um bem-estar muito grande, uma alegria interna muito grande. Hoje ela está, assim, naturalmente feliz e grata. Ela, Silvânia, não é nada assim, absurdamente louca, não. É algo, é um sentimento bom, natural, de me olhar no espelho e gostar de mim, de sentir um bem-estar interno grande, gigante, de sentir que eu sou realmente, agora eu entendo que eu sou e estou totalmente alegre, feliz e grata com a prática do Ho'oponopono, unificada ao Divino Criador. Por que eu estou trazendo esse depoimento? Porque ela lapidou um estado de ser. Eu nunca vi ninguém falar a partir desse ponto do que ela era e o que ela gostaria de se tornar. E ela partiu para a ação da escrita. E ela escreveu com o sentimento do que ela desejava vivenciar realmente como um ser diferente daquela pessoa que ela via e sentia travada, com dificuldades em relacionamentos, achando que as pessoas tinham todo tipo de más palavras, más condutas com ela. De repente, quando ela viu que a situação começou a mudar no núcleo familiar dela, ela viu que estava tudo fluindo realmente. Se mudou o núcleo familiar, daqui para frente vai tudo mudar. E ela se foi se desencadeando, ela disse que foi uma construção. E ela está muito feliz com o resultado que está alcançando dia a dia. Ela disse que continua com a prática 24 horas por dia, pano de fundo da mente, silêncio, está tomando cafezinho, está se alimentando, almoçando, jantando, está tomando banho, está indo dormir, está voltando do trabalho, Gotas de Orvalho, pano de fundo da mente, está dirigindo, que ela diz que tem uma moto, está dirigindo, Gotas de Orvalho, no trânsito, enfim, ao abraçar os pais, ao abraçar os colegas de trabalho, por algum motivo,
Gotas de Orvalho, o tempo todo, os irmãos, panos de fundamento. Ela diz que as coisas têm fluído como ela nunca imaginou que fosse. Eu trago esses depoimentos para vocês porque muitas pessoas acham a prática muito difícil. Ela assistiu um vídeo meu antigo e eu sempre repito isso para vocês, não é? Que eu era 24 horas por dia. Sinto muito, por favor, me perdoe, sou grata, te amo. E ela disse que se deu certo para mim, ia dar certo para ela. E ela se vestiu de coragem e foi para a prática dessa forma. A Silvana não estava nem aí, eu estava cansada daquela vida. Eu escrevi mesmo sobre a vida que eu desejava viver, sobre mim, escrevi sobre mim, assinei o que eu queria vivenciar, como eu queria ser, mais inteligente, mais que as pessoas me tratassem com respeito. Eu trato as pessoas com respeito, então por elas eu quero ser respeitada também. E foi o que aconteceu e continua acontecendo no dia a dia da minha vida. Algo em mim mudou e as pessoas perceberam. Algo em mim mudou e as pessoas reconheceram essa mudança. E se desencadeou o processo de bem-estar na minha vida é muito grande. E eu sou muito grata. E eu celebro a vida. Celebrar a vida. Celebrar, celebrar, celebrar. De uma maneira natural. Celebrar. Quantas pessoas deixam de celebrar a vida de maneiras naturais? Quantas pessoas esquecem de si mesmos? Não tiveram a ousadia que ela teve de escrever sobre a pessoa que ela realmente tinha dificuldade de aprendizado? Não, eu sou muito inteligente. Muito inteligente, eu aprendo tudo com facilidade. E, enfim, eu estou falando das minhas palavras, mas é sobre isso. As mudanças ocorrem quando a gente permite que elas ocorrem. Quando a gente leva ao Divino Criador todo o sistema de crença que está arraigado no nosso subconsciente. Profundamente arraigado no nosso subconsciente. Ela foi estudar. Todo livro que ela pegava para ler, batia com lápis com borracha, gota de orvalho, gota de orvalho, gota de orvalho. Porque ela achava que, ao bater com lápis com borracha, antes de abrir um livro para estudar, quando ela fazia curso, comprou cursos para ajudar no trabalho dela, quando ela fez esse movimento de bater com lápis com borracha antes de abrir as aulas, antes de abrir vídeos no YouTube sobre qualquer assunto que fosse, gotas de orvalho, ela achou que entre aquele aprendizado e ela, cessavam-se a resistência. Cessou as resistências todas. Então, quantas pessoas escrevem sobre faturamentos das suas empresas? Faturamentos desde que plausíveis, a curto prazo, médio prazo. E esses faturamentos se deram porque elas foram para a prática. E com a prática do gotas de orvalho, lápis com borracha, a resistência foi dissolvida. Resistência em relacionamentos foram dissolvidos. Resistências da saúde da pessoa. Pessoa sentindo dor, de repente foi para a prática, se envolveu profundamente com a prática, com a gratidão, tornou a gratidão algo gigantesco na vida dela e houve a cura. Quantas pessoas foram para a prática de gotas de orvalho e as curas se deram instantaneamente na vida dela, gente? Aqui, se você for ver vídeos antigos aqui do canal, você vai ver documentado, muitas pessoas, eu estava com dor de dente, eu estava sentindo uma dor no joelho, estava sentindo uma dor nas costas, enfim. Quantas pessoas tiveram bênçãos de curas de doenças que a ciência, a medicina disseram que eram graves e foram para a prática e de repente tudo se transmutou naquele corpo, na ordem divina, para o bem da pessoa e a pessoa ficou bem, ficou curada. É sobre tudo isso. É sobre tudo isso. Nós temos resistências profundas dentro de nós que a gente não sabe o que desencadeou, o que levou ao quê, e mesmo a gente vendo situações na nossa vida, dando nome a essas resistências na nossa vida, essas memórias na nossa vida, mesmo a gente dando nome a essas memórias, e a gente levando ao Divino Criador limpa em mim, com gotas de orvalho, essa raiva que eu sinto em relação ao meu relacionamento com a minha família, o meu relacionamento no trabalho, com as pessoas com as quais eu trabalho, com os desrespeitos que as pessoas no trabalho têm um com o outro, enfim,
todos os dias, o dia a dia comum nosso. Limpar, leve ao divino. Mas saiba que o divino, ele é grandioso demais. Ele é amplo demais. Tudo que está armazenado no seu subconsciente, digo e reitero, tudo está no seu subconsciente, vai ser transmutado na mais pura luz. Vai ser. Imediatamente, na ordem divina, para o nosso bem e para o bem de todos os envolvidos. Então, eu abri o caso da Poeliana, porque realmente é profundo. A prática é profunda. Muitas pessoas tiveram sucesso em suas carreiras e disseram que fizeram a mandinga de gotas de orvalho e lápis com borracha. Fiz uma mandingazinha aí e prosperei. Gotas de orvalho e lápis com borracha. Isso é um depoimento antigo aqui do canal, né? Então, dessa pessoa que falou isso. Então, gente, as estruturas das mentes das pessoas são complexas, são distintas, diferentes umas das outras. Dentro de uma casa, não é porque os filhos foram criados pelos mesmos pais que as memórias são iguais. Às vezes, para um, é diferente. O sentido das palavras dos pais soa diferente de um filho para o outro. E tá tudo bem. Todos nós temos um banco de memórias extremamente profundo. É como eu disse para vocês. Muitas das leituras que eu fazia da minha vida eram leituras que eu não entendia porque eu fazia aquela leitura. Mas eu fazia. Era algo em mim. E com o tempo, com a prática, o divino foi transmutando tudo na mais pura luz e as coisas foram fluindo na ordem divina para o meu bem e para o bem de todos os envolvidos dentro da minha vida. Quando a gente tem responsabilidade e prima pelo bem-estar da nossa vida, quando a gente olha para nós e sabe que o nosso subconsciente é que dita as regras da nossa vida, e com a limpeza de memória e a responsabilidade sobre o que a gente fala, pensa e sente sobre a nossa vida, sobre a nossa criação, sobre todas as energias, e permitir que as nossas energias nos sirvam a partir de um lugar abençoado, dádivas fluem na nossa vida. Lembra que eu disse para você no vídeo passado que eu ia trazer frases, perguntas para vocês irem trazendo para o seu subconsciente, para que o subconsciente responda de acordo? Lembra que eu usei o termo, faça seu subconsciente rebolar para provar que você está certo? Então, trago para você mais um pouquinho desse conteúdo. Vou ler para você as frases agora. Como as soluções surgem sempre e me encontram tão rápido? Como as soluções surgem sempre e me encontram tão rápido. Quer dizer, qualquer situação que você esteja vivenciando na sua vida e que você precisa de uma solução imediata, você traz essa pergunta para o seu subconsciente e seu subconsciente vai rebolar para trazer a solução para você, porque todas as soluções sim surgem para você e te encontram muito rapidamente. Como o melhor da vida sempre me escolhe primeiro. Como o melhor da vida sempre me escolhe primeiro. Veja bem, olhe como essa pergunta ela é extremamente profunda. Vou fazer de novo, hein? Como o melhor da vida sempre me escolhe primeiro. Como o melhor da vida sempre me escolhe primeiro. Então vem todas as áreas da vida, porque o melhor vem para mim. E o que é melhor para mim dentro de todas as áreas da minha vida? O que seria o melhor para a sua vida? Vem primeiro para você. Como a vida sempre se ajusta perfeitamente para mim? Essa também é ótima, hein? Olha, estou trazendo 3 dicas hoje. Imagina quantas dicas você vai ter até o final do mês de dezembro. Como a vida sempre se ajusta perfeitamente para mim? É maravilhoso, né? Como a vida sempre se ajusta perfeitamente para mim. Então, tu tá na prática do Ho'oponopono, o divino tá transmutando tuas memórias da mais pra luz, e você joga essas perguntas pro seu subconsciente à noite de dormir, ao acordar, não é? Vai repetindo algumas vezes ao dia. É melhor você fazer essas perguntas pro seu subconsciente do que ficar perdida
como uma cega em tiroteio, falando besteiras, falando groselhas sobre tudo, todas as distrações do nosso dia a dia, que não vai favorecer sua vida, que não vai favoritar a sua vida em nada. Ou seja, não agrega, não soma, não multiplica nada em sua vida. Faz o subconsciente rebolar e te provar que, como a vida sempre se ajusta perfeitamente para mim, perfeitamente para você, como a vida se ajusta sempre perfeitamente para você. Pense sobre tudo que eu falei sobre o vídeo, pensa sobre esse depoimento da Poliana, pensa sobre essas perguntas que vão subconsciente. No vídeo passado foram 2 perguntas, nesse vídeo foram 3, então são 5 perguntas diferentes que eu já estou trazendo aqui para você, fora todo o conteúdo que eu tenho, como os decretos do eu sou. Os decretos do eu sou, na verdade você comanda tudo isso. Você comanda a sua vida. Comande a sua vida com alegria, com gratidão e com muito amor. Que eu tenho certeza que dádivas se precipitarão em sua vida em abundância. Beijo.